Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer em revê-los, prazer em tê-los aqui na nossa apresentação. Quero parabenizar aí as pessoas que estão aproveitando esse momento aí de pandemia, correndo atrás de conhecimento, participando aí do PES Marathon, aproveitando aí esses assuntos de alto nível que a gente está passando aqui hoje com os nossos convidados. Obrigado aí pela participação, parabéns aí todos pela participação. Bom, hoje a gente está aqui com o nosso amigo Anderson, o Anderson Souza, coordenador de banco de dados lá da Sequoia, tá? Ele vai falar aí sobre um tema muito interessante que é administração e configuração de SQL Server no Linux, um assunto muito bom. Poucas pessoas ainda têm SQL Server em ambiente Linux, em ambiente produtivo, poucas pessoas ainda leram os documentos de boa prática, então vai ser uma apresentação sensacional. Hoje, ao longo do dia, ainda não finalizou, nós vamos ter 8 sessões de alto nível, que vai falar desde plataforma Azure até SQL Server e outras configurações mais. O evento ele vai ficar gravado, tá? Vai ficar disponibilizado na plataforma do PES e no YouTube. Então, quem não for filiado ao PES ou não tiver inscrição no PES, pode acessar o pes.org e criar o seu cadastro. E se filiar a alguma comunidade que tenha familiaridade, muitas comunidades brasileiras estão lá, que desfrutam de conhecimento com o público. Bom, sem mais delongas, vamos aproveitar esse conteúdo de alto nível aí. Anderson, obrigado aí pela tua participação. Obrigado aí por dividir esse conhecimento belíssimo conosco. Tá contigo, meu amigo, dá teu show. Se tiver alguma dúvida, pergunta do usuário, eu entro aqui para te perguntar. Se for uma coisa que dá para esperar, eu deixo para um pouco para o final, para a gente não perder o dinamismo da apresentação, beleza? Vai que é Valeu, tudo valeu. agora da brasa. Obrigadão, boa noite a todos aí, tá? É um prazer enorme estar participando de de um grande evento desse aí, como o Will falou, num momento como esse aí, tá? A comunidade tá se reunindo, fazendo várias lives por aí, entendeu? É um negócio bastante interessante, tá? Para o nosso conhecimento, tá? E poder passar um pouco para vocês do meu conhecimento também é um negócio legal. Tá, então, vou me representar aí. Então, eu sou o Anderson, tá? Eu sou coordenador da área de banco de dados da empresa Sequoia Logística, tá? Uma empresa do ramo logístico que fica em São Paulo, tá? Então, a gente tem uma certa experiência lá, tá? Passar para vocês aí um recadinho aí, tá? Esse ano aqui o PAS Summit vai ser virtual, tá? Então ele vai ocorrer aí do dia 10 a 13 de novembro aí, então é um evento bacana, tá? E na próxima semana aí a gente vai ter mais um PAS Marathon, tá? Só que esse é voltado realmente para quem curte performance, assim como eu, tá? Possivelmente o Willy também curte, então assim, vale a pena, tá? Embora seja em inglês, mas moçada, não percam essa oportunidade, tá? Que vai ter gente muito fera lá, tá? Então, falar um pouco de mim, tá? Eu sou o DBA SQL Server há 15 anos, tá? Palestro aí, em alguns eventos Data Platform aí, SQL Saturday, PES, tá? Sou um aficionado aí por tecnologia, principalmente SQL Server, tá? Então, SQL Server é uma coisa que entrou aí, desde a versão 7 e a gente vem caminhando, com essa ferramenta que a cada ano ela vem, nos mostrando um amadurecimento gigantesco, tá? Tem o meu LinkedIn, meu e-mail ali, fiquem à vontade, tá? Então podem me adicionar à rede de vocês, mandar e-mail aí caso precisem. E aí a gente tem a nossa agenda, tá? Eu não vou me delongar muito nos PowerPoints, tá? Porque o bacana vai ser a demo, tá? A demo vai ser realmente o que a gente vai brincar bastante aí. Aí depois da demo eu tenho mais 2 slides ali que é interessante, que eu vou estar passando para vocês aí algumas dicas aí, tá? Então, nesse SQL Server Linux, tá? O projeto foi iniciado em 2014, tá? O codinome dele era Helsinki, tá? Então, é só para a gente ter uma ideia de como que começou isso aí. Ele foi lançado em 2016 no Microsoft Connect Conference, tá? Então, ali em 2016 realmente foi lançado a primeira versão, que foi conhecida como VNext, tá? Então, dali começou, realmente
né, assim, o SQL Server caminhar aí, né, assim, começar a caminhar realmente no mundo Linux, tá? E só vem amadurecendo isso, tá? Isso que é bastante interessante. A arquitetura, tá? Eu vou falar muito, né, assim, rapidamente dela, tá? Eu quero mostrar para vocês uma coisa, tá? Né, assim, que é muito legal, tá? O que que é, tá? É toda, né, assim, o coração de toda a arquitetura Linux, ele está dentro desse SQL Management, tá? Essa é a mágica, tá? Essa é a mágica, tá? É daí que a gente consegue realmente utilizar o SQL Server no, no Linux, tá? Então, Anderson, mas o que tem ali? Meu, existem várias APIs Windows ali dentro, tá? Então, assim, então toda a camada do SQL Server está dentro desse cara, tá? Eu tirei essa imagem nesse do livro do Bob Ward, tá? Que é um excelente livro. Então, assim, para quem curte SQL Server e quer ir para o Linux, cara, esse livro aqui é um livro de cabeceira, tá? É um livro de cabeceira, um livro que você vai tirar muito proveito dele, tá? Então, assim, então eu não vou me delongar muito na arquitetura, mas assim, mas o coração realmente do SQL Server para rodar no Linux é o SQL Pal. Tá? Então, no livro ali, ele explica bem ali, tá? Da onde que nasceu esse projeto, como que ele conseguiu andar com isso, tá? E é bastante interessante, vale a pena a leitura ali, tá? Então assim, tá? Eu aconselho vocês realmente, a visualizarem isso aqui lá, tá? Porque, meu, vocês ficam pira, cara. O negócio é muito legal mesmo. Tá? Bom, o nosso ambiente da demo, tá? Então, o meu host é um notebook, tá? É um Windows 10 Pro, utilizando Hyper-V, tá? A nossa VM, ela tem um Ubuntu 18.04, tá? Com 6 GB de memória, tá? E 4 vCPUs, tá? E a gente vai brincar aí com SQL Server 2019 Developer, tá? Então, essa vai ser a nossa brincadeira aí, tá? A intenção dessa demo, o que que é? Tá? A gente vai fazer a instalação do SQL Server, tá? No modo online, tá? Eu não vou fazer offline, porque senão a gente, né, assim, a gente, né, ia usar muito tempo para ela, tá? Então, a gente vai usar nessa instalação dela online, tá? E aí, num futuro aí, não muito distante, aí a gente pode fazer um webcast aí, e aí a gente monta realmente uma estrutura utilizando a instalação dela offline, tá? Que é bastante interessante também, tá? Então vamos lá, vamos para a nossa demo. Então eu estou usando o put, tá? Então eu estou usando o put aqui, então a gente já está dentro do nosso servidor, tá? Tá aí, tá? Então um servidorzinho bem bem simples mesmo, tá? E a gente vai fazer o seguinte, deixa eu só minimizar aqui, tá? Para gente começar aqui. Deixa eu voltar o put aqui, beleza? Bom, só para vocês verem, tá? Essa máquina, ela, tá assim, eu já deixei os discos já preparados, tá? Então vocês podem ver aí, ó. Eu criei 3 discos aí, tá? No caso do Linux são 3 diretórios, tá? O SQL Data, tá? Onde a gente vai deixar o nosso data file. O SQL, o SQLT Log, onde a gente vai deixar o transaction log, tá? E o SQL TempDB, tá? Que é para onde a gente vai jogar o nosso TempDB depois que a gente instalar. Então a gente vai fazer um move dele, beleza? Então, cara, já está aí toda nesse montadinho, os discos apresentados, tudo configurado certinho, tal, beleza. Então a gente vai ver o seguinte, né? Assim, puta, né, assim, é como que eu sei, né, assim, se eu tenho o pacote já instalado, tá? A gente vai usar um comandinho aqui, tá? A gente vai abrir o arquivo aqui, o source list aqui, para ver se a gente tem efetivamente, tá, algum pacote do SQL Server, né, assim, disponível na máquina.
Então vocês podem ver que aqui no final eu não tenho nada. Oi, o pessoal está conseguindo enxergar legal aí? Alguém falou alguma coisa? Está ruim? Não, tá tudo tranquilo, dá para ver na É? boa, ninguém Então falou tá nada. bom. Então beleza. Então vamos lá. Então é o seguinte, então vocês estão vendo aqui que eu não tenho pacote nenhum de SQL Server ali, tá? Então a gente vai precisar baixar o pacote, tá? Então beleza. Então a primeira coisa, eu preciso baixar nessa uma chave pública, tá? Nessa para a gente poder instalar esse cara, tá? Isso nessa sem essa chave pública a gente não vai conseguir nessa fazer nada, tá? Então vamos lá. Estou baixando. Beleza, assim, ele já baixou isso aí, tá? E agora, Anderson, o que eu faço agora, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, né, assim, vocês podem ver lá, ó, eu ainda não tenho o pacote lá, beleza? Agora a gente vai baixar o pacote, efetivamente, tá? Isso aqui vocês vão ter que prestar muita atenção, tá? Por quê, Anderson? Por causa desse carinha aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl U aqui. Isso aqui, galera. Para cada compilação do Ubuntu, eu tenho uma compilação do SQL Server, tá? Então assim, eu estou usando o Ubuntu 16.04, então você tem que mudar essa versão, tá? Então essa versão ela tem que ser 16.04. Anderson, o que vai acontecer se eu baixar o pacote da 18.04? Você vai tomar erro, você não vai conseguir, tá? Então, isso aqui é muito importante, tá? Assim, você tem que ficar atento, né, a essa versão, tá? Então, vamos lá, vamos rodar esse cara aqui, tá? Aí aqui já estou baixando o pacote, já está baixando para mim lá, tal. Vamos lá. Beleza, já foi. Mas rápido assim é. Aí, galera, agora tá aqui, ó. Aí, ó. Já baixou o pacote para mim. E tá aqui. Tá? Então, beleza, já tô com ele na máquina. Porra, né, assim, legal. Já está instalado? Não está instalado. Eu só, eu, só eu só baixei os pacotes. Tá? Beleza, tal. E aí, Anderson, mas como que eu faço para pegar e instalar? Primeira coisa, a gente vai ter que fazer o quê? Né, assim, os updates, né, e install do pacote, né, assim, do SQL Server. Tá? Então a gente vai usar o apt-get update. Ele vai procurar para ver se eu tenho alguma coisa fora fora do script. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou instalar o pacote, não os binários ainda, tá? Então assim, então a gente não vai subir o SQL Server ainda. Então, por enquanto aqui, a gente vai fazer assim, o install ali, a gente vai tá aí, ó, instalando o pacote. Beleza, tá indo. Tá instalando. Instalou os pacotes, né, assim, qual que é o próximo passo? O próximo passo a gente vai fazer o quê? A gente vai, né, assim, realmente, né, assim, configurar o SQL Server, tá? Então, isso aqui, né, assim, isso aqui a gente está montando todos os pacotes, né? E depois a gente vai realmente configurar, tá? Aí a parte da configuração que é a parte interessante né, assim, da brincadeira. Tá? Ele demora ali tá, assim, uns 4 minutinhos mais ou menos, tá? Até instalar tudo. E isso aqui, né, Anderson, e offline, e como que é? Exatamente os mesmos passos. Aí, ó, ele terminou, tá? Então, assim, ele já terminou. Aí vocês podem ver que aqui no final, né, assim, que aqui no final, ele mostra essa mensagem para você, tá? Anderson, só eu rodar isso aí que eu já configuro o SQL Server? Já você já começa. É nessa etapa que você vai definir, tá, qual que é a edição que você vai instalar, né, assim, o que mais? A senha de SA, entendeu? Então, assim, então,
são configurações mínimas, né, assim, para você deixar a sua instância rodada, né, assim, em pé. Ah, mas e memória, essas coisas, né, assim, a TempDB. Então, assim, gente, o 2019 tá assim, de acordo com quantas CPUs a sua máquina tem, tá, automaticamente ele já vai lá e já cria para você a TempDB, né, assim, com os arquivos baseados, né, assim, na quantidade de CPUs, tá? Isso aí, né, assim, quando terminar, vocês, né, assim, eu vou mostrar para vocês isso aí, tá? Então, assim, ele já vai ter lá os arquivos lá, tá? Uma outra coisa, memória, tá? Ah, Anderson, como que eu, né, assim, como que eu parametrizo a memória? Tá, assim, se eu rodar o config, o setup básico, tá? O que que ele faz? Automaticamente, veja bem a palavra, automaticamente, ele pega 80% de toda a memória e separa para o SQL Server. Tá? Então, assim, então o SQL Server ele vai ter 80% da memória. Ah, mas isso é aquele max memory? Não, não é. Né, assim, tanto é que a gente, né, assim, a gente vai olhar lá e você vai ver que ele vai estar setado com, né, assim, com um máximo lá. Tá? Então, assim, então, isso aqui é que o SO realmente pega e separa pro, nesse pro SQL Server. Ah, mas legal, então é bom isso, né? Eu não tenho que me preocupar com isso. Então, depende, tá? Depende, tá? E esse depende eu vou falar para vocês no final, tá? Que isso é legal, mas é um risco, tá? Então, né, assim, a gente tem que estar atento a isso aí, tá? Então, nem sempre tá assim, né, assim, para o ambiente de teste, beleza, né? Se você quer testar para ver o que vai rolar, sem problema algum, tá? Mas em produção, tá? Você tem que ficar muito atento aos recursos que você está dando para o servidor de banco, tá? Ao que vai ter no servidor de banco, tá? Eu sempre tenho a premissa seguinte, né? Se servidor de banco é servidor de banco. Eu não tenho que ter aplicação, independente se o SO é Windows ou se o SO é Linux, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que separar bem essas coisas, tá? Né? E aí eu vou explicar para vocês o porquê que a gente tem, né, assim, que ter mais cuidado no Linux, tá? O pessoal fala, não, mas é Linux. Cara, é Linux, mas a gente tem algumas pegadinhas aí que são tomar cuidado, né? Você pode ser surpreendido negativamente aí, beleza? Então vamos continuar aqui. Então, beleza, eu não vou rodar o setup básico, tá? A gente deu uma incrementada aqui no setup, tá? Então eu vou passar para vocês aqui o que eu fiz no meu setup, tá? Isso aqui depois, gente, tá assim, né, assim para a gente não perder muito tempo, né? O que eu fiz? Eu fiz né, assim, uns scripts, tá? Então, para a gente não perder muito tempo, a gente vai fazer. Eu vou passar para vocês depois o arquivo, tá? Deixa eu só separar aqui. Beleza, galera. Então, esse cara é o meu setup, tá? Porra, Anderson, o que eu tenho aí, né? Assim, o que eu tenho aí, né? Assim, o que eu tinha no básico? O que eu tinha que informar no básico? No básico é o seguinte: você tinha que informar o accept EULA, né? Que é com relação ao, né, assim, se você está em conformidade com a, né, assim, com licenciamento, a versão que você quer instalar, tá? No nosso caso aqui o MSSQL underline PID, tá? Então a gente vai instalar a versão developer, tá? Ah, mas eu posso instalar a Enterprise, a Standard, a Express, tá? Então, né, assim, a gente vai instalar o developer, beleza? Aí eu defino uma senha para o SA, né? Uma senha forte, tá? Uma senha forte. Defino a porta que eu quero. Então aqui eu já estou definindo. A porta é um 3433, tá? Então, putz, ele não vai usar a porta padrão? Não, eu já estou definindo uma porta para ele. Anderson, o que mais que eu pego e defino? A memória, né, assim, quanto que o SQL Server vai usar, tá? Então eu estou falando para ele o seguinte, cara, você vai utilizar 2 GB, beleza? Então, 2 GB. E aí vem uma parte que é, né, assim, que é legal, né, assim, que a gente também faz lá no Windows. Né, assim, quando a gente vai instalar alguma instância de SQL Server, a gente sempre define o seguinte: aonde que vai ficar os users databases, tá?
os logs, né? Então aqui eu já estou passando para ele aonde que eu quero. Então, por exemplo, MSSQL underline data underline dir, eu estou falando para ele o seguinte, cara, qualquer banco de dados, tá? O data file vai ficar em SQL data, beleza? Tá, e o log? A mesma coisa. Ele vai para um outro disco. MS SQL underline log underline dir. Ele vai para onde? Ele vai para o barra SQL log. Tá? Então, assim, isso aqui é o que se faz na instalação Windows, certo? Porque lá, né, assim, eu quero acreditar que todo mundo, né, assim, o Datafile, o Logfile, o TempDB colocam em discos realmente diferentes. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Beleza? Tá, eu defino o collation. Ah, mas eu posso deixar o padrão? Pode deixar o padrão, mas eu quero definir. Então eu estou passando o collation para ele, tá? Então estou passando o collation, tal, e beleza. E aí vem o quê? E aí vem o setup. Então o setup ele vai se basear em todas essas variáveis que eu estou passando para ele, tá? Então a gente vai rodar esse cara, tá? Beleza. Vai começar a configurar o SQL Server, tá? Baseado nessas métricas que eu passei, tá? Olha lá, e completou o setup, então o setup já rodou, tá? A gente vai verificar o status desse cara, tá? Então a gente vai verificar. Vocês estão me ouvindo aí? Will? Tô te ouvindo bem, irmão. Tá, Tá beleza. Então tranquilo. tá bom. Então, galera, veja bem. Aí, ó, eu já instalei. Tá? Então já está instalado. Meu, já está rodando. O cara já está ativo aqui. Aqui, ó, ativo. Aí acontece o seguinte. Acontece que nós temos o quê? Nós temos aqui dois IDs para o SQL Server. Fala assim, puta, Anderson, mas né, assim, você só instalou uma instância, né? Por que tem dois, né? Assim, porque lá no SQL Server Windows, se a gente vê assim, dois, é porque a gente instalou, tem duas instâncias. Mas aí você só instalou uma instância. Assim, por que tem, assim, por que está aparecendo isso? Né? No Linux existe um negócio chamado, tá? Watchdog. Tá? O que faz esse cara? Tá? Ele cria o primeiro processo, tá? Assim, que é o Watchdog, tá? E esse processo, assim, ele é responsável por criar um outro PID, tá? E esse segundo PID é a nossa instância. Tá? Puta, mas como, meu, que coisa, assim, é muito bagunçado. Como que eu sei qual que é o Watchdog? Como que eu sei qual que é assim, a instância propriamente dita, né? Aí tem um comandinho que a gente consegue ver isso aí. É o PS-C, tá? SQL, a gente passa o serviço, tá? O serviço SQL -O. Aí eu quero ver o PID, eu quero ver o PPID, tá? E quero ver o comando. Tá aí, ó. Eu vou aumentar isso para vocês. Tá aqui. Esse é o cara. Então, puta, Anderson, qual que é o Watchdog aí? É o que tem o PPID 1. Então, esse cara, ele fica o quê? Ele fica monitorando o filho dele. Qual que é o filho? O filho dele é o PID 10970. Esse 10970 é a nossa instância. Tá? Ah, mas por que eu preciso ter esse cara aí? Tá? Porque é o seguinte, o Watchdog ele fica se monitorando constantemente
a nossa instância e qualquer problema, qualquer falha que tiver, ele vai começar a gerar para a gente os dumps, tá? Aqueles arquivos que a gente... Oi, desculpa. Aproveitando que você fechou o setup, um rapaz que pergunta, eu não informo a TempDB no setup da instalação também? Não. Ainda não tem uma variável para a gente fazer isso. Tá? Então, assim, a versão que a gente está rodando ainda não tem. Eu também acho estranho, eu acho que deveria ter. Tá? Então assim, a gente vai mover ela no Forceps. Assim, mesmo que tivesse, tá? Eu acho legal a gente mover no Forceps mesmo. Tá? Então, assim, né? Então, assim, esse cara, né, ele fica, então, fazendo o quê? Monitorando, tá, a nossa instância. E qualquer problema, qualquer falha, ele começa a gerar os arquivos de dump para a gente. Tá? Que é um arquivo que a gente não quer ver. Tá? Mas, infelizmente, ele vai realmente acontecer. Tá? Então, beleza. Então, a gente já instalou, tá? Assim, já está funcionando, a gente viu que, né, assim, que ele está no ar. Tá? O que a gente vai fazer agora, Anderson? Eu vou acessar, né, assim, através do meu host. Tá? Deixa eu só parar aqui a nossa apresentação. Aqui. Depois eu abro o PPT de novo. Então, assim, aí agora, o que eu vou fazer? Eu preciso, né, assim, logar nessa instância, certo? Eu vou fazer isso de dois modos. Primeiro, a gente vai acessar via Management Studio, tá? E depois, mas como que eu faço, né, assim, para me acessar de dentro do Linux, tá? A gente vai fazer isso, tá? A gente vai fazer isso aí, tá? Mas aí a gente vai precisar instalar um complemento ali, beleza? Então vamos aqui. Eu já estou com o Management Studio aqui, tá? Então eu vou colocar, né? Eu vou colocar o IP da máquina. A porta, né, que a gente criou, 13433, e a senha que a gente definiu para o SA. Beleza? Aí, galera, pronto, já tô lá. Já tô lá, tá? Né, assim, já tá. Né, assim, é que essa imagem aqui é muito pequena, tá? Mas vocês podem reparar que aqui tem um desenho de um pinguim ali. Tá? Então, cara, a gente já tá lá no servidor, tá? Então, assim, se eu vier aqui e fizer um select @version, olha lá, ó. Tá aí, ó. Então a gente instalou o 2019 RTM com cumulativo update 5 já, tá? Então ele já trouxe para a gente a última versão ali, tá? A versão developer do Linux Ubuntu 18.04. Show de bola, galera. Então assim, Anderson, mas e aí? E memória, né? Você colocou só 2 GB lá. Beleza, vamos ver aqui. Aqui, galera. Eu coloquei 2 GB lá, ó. Mas o máximo server memory, ele tá para usar tudo. Puta, então ele vai usar os 6 GB? Não, ele vai usar tudo dos 2 GB que foi separado para ele. Tá? Então eu não preciso mexer nisso? Depende. Tá? Depende. Tá? Então, assim, por exemplo, vamos supor o seguinte, que fosse uma máquina de produção. A minha máquina tem 80 GB de memória só para o SQL Server. Tá? Cara, eu já vou jogar direto 80 GB para ela? Não. Eu vou ali e vamos começar por baixo. Cara, eu vou limitar a 40 gigas. Beleza, vou ali e limita a 40 gigas. Tá? Mas para o server, o SQL Server ele tem direito a 80 gigas. Tá? Então, né, assim, isso aqui a gente consegue trabalhar. Aí eu falei para vocês com relação ao processador. Tá? Então vocês podem ver o seguinte, a máquina que eu peguei e configurei, tá? Ela tem o quê? Ela tem 4 CPUs.
Legal, show de bola, Anderson. Então tá dando certo. Então até agora, né, se casou certinho, tal. Beleza, galera. Aí você vai falar para mim o seguinte, tá? E o TempDB, como que ele tá? Né? Assim, aonde que ele tá? Né? Assim, como que a gente pode fazer com ele? O que que a gente vai fazer com ele? Né? Aí eu vou mostrar para vocês, né, assim, como que tá a TempDB nesse momento que a gente ainda não fez nada. Tá aqui, ó. Ele tá lá no caminho padrão, tá? Então a gente vai aumentar aqui. Aí, ó. Ele tá lá no caminho padrão, tá? E a gente vai ter que, né, assim, que tirar ele de lá, entendeu? E isso aí a gente vai fazer agora, tá? Então vamos lá. Então, antes da gente começar a fazer assim, tudo isso, a gente tem que fazer o quê? Eu tenho que preparar os diretórios, tá? Então, né, assim, eu tenho que mudar as permissões, tá? Então, assim, eu vou ter que fazer um monte de coisa. Né, assim, vocês vão entender o porquê agora. Então, ó, se eu vier aqui, CD, aqui, ó, se eu vier e olhar os 3 diretórios aqui, cadê? Ó, aqui, ó. Vocês podem ver o seguinte, esses diretórios, eles pertencem a quem? Ao usuário root do grupo root. Tá? Então eu tenho que mudar isso. Tá? Por quê? Porque não é o usuário root que está no serviço do SQL Server. Tá? É um outro usuário. Que já é criado no momento que eu faço o setup. Então a gente vai ter que mudar essas permissões. Tá? Então vamos lá, vamos mudar. Tá? Então a gente vai mudar o primeiro. Tá? Eu vou alterar o owner dele. Anderson, Oi, manda aí. e o rapaz está perguntando aqui, como é que é realizada a aplicação de patch do SQL no Linux? Tá. Aí depois, lá para o final, a gente vai falar disso. Eu vou mostrar para vocês. Mas é um processo muito simples. Tá? Então, ó, eu estou mudando aqui o owner aqui do diretório SQL Data. Tá? Mudei. Agora eu vou mudar o do tlog. Mudei. E agora eu vou mudar da TempDB. Mudei. Tá? E agora eu vou mudar o quê? Eu preciso mudar o grupo. Tá? Então a gente vai mudar o grupo desses caras. E tem outro rapaz perguntando aqui o seguinte, Anderson. Manda Pelo que aí. ele entendeu, não tem serviço do browser, é isso mesmo? Não. Então, tudo isso você instala separadamente. Tá. Assim, E o todo, rapaz assim, pergunta aqui, ele não sei se ele entendeu bem, mas essa aqui na live é uma instalação default. E se fosse uma instância nomeada, se fosse uma instalação fora do padrão? a gente passaria, passaria a variável para ela. Tá? A gente passaria a variável para ela. Tá? Por isso que eu falo, aqui não vai dar para a gente entrar muito nesse detalhe por causa do tempo. Tá? Mas quando a gente for fazer uma live offline, aí eu quero instalar 2 instâncias lá para vocês verem. Tá? Aí, como que faz? A instância default e a instância nomeada. Tá? Então Maravilha. aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai mudar o grupo que o cara pertence. Tá? Beleza. Anderson, mas e aí? Mudou mesmo? Mudou. Você vai vir aqui. Aqui, ó. Tá aí, ó. Mudou. Mudei o grupo, belezinha. Tá, e agora, o que que eu faço? Cara, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um restart no serviço do SQL Server, tá? A gente vai fazer um restart. Beleza, já fiz o restart do cara, tá? E agora a gente vai fazer o quê? Tá? Eu vou instalar um pacote, que é o pacote que eu posso usar o SQL CMD e o BCP dentro do Linux. Tá? Eu tenho que baixar, tá, uma chave para esses pacotes. Tá? Então a gente vai baixar a chave aqui para esses pacotes. Estou baixando.
e a gente vai registrar o repositório desses pacotes. Beleza? E agora a gente vai baixar o repositório desses pacotes. Opa. Acabei baixando 2 pacotes aí. Vamos lá. Beleza, e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai atualizar. A gente vai atualizar, certo? O cara. pt-get e a gente vai instalar. Aqui tem um negócio muito bacana, tá? O que que é? Tá? Na versão SQL Server nessa 2019, tá? Eu não preciso mais instalar o agente, tá? Então assim, o agente ele já está instalado. A gente assim, só vai precisar habilitar ele, tá? Então essa tem uma grande vantagem. A gente vai instalar só o pacote do BCP e SQL CMD, tá? Aí eu vou colocar esse cara no patch, tá? Para a gente poder rodar ele aqui, tá? E vocês vão ver que a gente vai conseguir tranquilamente fazer essa parte aqui. Instalou, vou colocar o cara agora no patch. Tá aí. Aí eu vou deixar ele também ok no bash, assim, para a gente poder utilizar em bash. Aí eu vou confirmar ele. Beleza. Vou dar mais um restart nesse cara. System, ctl, restart. Beleza. Ok. Já fiz o restart desse cara. Tá? Vamos ver se ele subiu. System, ctl, status, ms sql server. .server. Beleza? Outra pergunta aqui, Edson. Na Fala aí. instância nomeada, ó, no Linux não tem instância nomeada como no Windows, exemplo server / SQL PRD. Você acabou de explicar aí, mas acho que o rapaz não deve ter entendido bem. Você tem os dois tipos de instância, né? Certo? Tanto padrão como nomeada. Isso. A default, né? Assim como a gente conhece lá, que é a instância default, né? E tem instância nomeada, né? No nosso caso aqui é instância default. Sei. Aí uma outra pergunta. Você consegue ter mais de uma default? Não. Isso aí a gente não consegue nem no Windows. Acho que deve ter pensado que no Linux o comportamento pode ser diferente. Não. Tá. É que eu falo, né? Assim, o pessoal às vezes acha, não é Linux, entendeu? Não. Assim, mas a gente tem. Ou SQL, né? Então, por isso que eu falei. Assim, o SQL Server no Linux, tá? O que ele faz? Ele utiliza aquela camada daquele engine SQL Paul. Aquilo lá, é uma camada que também tem no SQL Server para o Windows, entendeu? Então, a gente tem que ver isso aí, tem que ficar atento a esse tipo de ação. Então aqui, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou conectar no SQL Server pelo Linux. Tá aí, ó. Já estou lá. Já estou dentro. Version, go. Tá aí, ó. Tá rodando o comando dentro do Linux. Beleza? Né? A gente fez lá pelo Management Studio e agora eu fiz aqui pelo Linux. Certo? Aí a gente vai fazer o quê? Ah, Anderson, mas você você falou lá que que o agente lá, para a gente ele tá desabilitado, né? Ele não subiu. E realmente ele não subiu, ele está aqui desabilitado, ó. Tá aqui. E aí, eu posso vir aqui e dar um start que nem eu faço lá no Windows? Não, você não pode fazer isso. Por quê? Você tem que habilitar
ele. Então, como que nesse que eu habilito ele? Exit, a gente vai habilitar agora o nosso agente no Linux. Eu preciso instalar? Não. Na versão 2019, não. Você só habilita. SQL Agent. Aí no final ele pede para você fazer um restart. Systemctl. Restart. mssql server.service. Beleza, fiz o restart. Pô, Anderson, será que ele já subiu, cara? Vamos ver aqui, ó. Opa, já subiu. Então, se eu vier aqui agora no meu Management Studio, ele vai estar online? Cara, ele tem que estar online. Refresh. Olha lá, ó. Vamos lá. Tá aí, ó. Agente habilitado. Ah, então já posso começar a criar os jobs aqui? Posso. Cara, aqui. Tá. Oi? Falou alguma coisa, Will? Beleza, galera. Então vamos começar o quê? Ah, o que você quer fazer? Vamos ver o seguinte. Anderson, você falou para mim o seguinte, que se eu for lá no SQL Data, todos os databases vão estar lá, certo? Certo. Meu, mas tá vazio, não tem nada aí. E agora? Beleza, vamos mover primeiro a TempDB, tá? Então eu tenho 4 arquivos de TempDB, beleza? Então vamos mover esses caras. Eu tenho 4 mais o log, certo? Então a gente vai mover esses caras. Vamos fazer agora. Então tá aqui. Estou movendo tudo. Beleza. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Ó, já modificou. Ah, então já está lá. E logicamente ele já está lá. E fisicamente? Vamos ver se fisicamente ele está lá. Ah, Anderson, ele não está lá. Justamente, assim como no Windows, aqui a gente tem que dar um restart também. Então, systemctl restart mssql-server.service. Fazendo o restart, beleza? Ah, será que já voltou? Já voltou o serviço. Ah, e aí, será que está lá o arquivo? Tem que estar lá, vamos ver. Aí, galera, tá aí, ó. Os 4 arquivos, o TempDB mais o log. Show de bola. Ah, beleza, Anderson, mas e o banco de dados? O que eu faço aqui com o banco de dados? Banco de dados? Meu, a gente pode vir aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Create database. Um simples create database. Ah, você quer dizer para mim que você fazendo isso aqui, ele já vai criar lá no diretório padrão? Sim. Ó, já está ali, tá? Ah, então eu vou lá agora. E vai estar lá. Vai estar lá. Tá aí, galera. Eu vou aumentar aqui para vocês. Aqui, ó. Tá aqui. O data file está na pasta certinha. Ah, Anderson, mas e o log? Ele está onde? Aí, galera. O log está na pasta certinha. Tá? Então, ah, mas puta, eu quero fazer um restore, eu consigo? Consegue, você consegue fazer um restore. E a gente vai fazer isso agora. Eu tenho um database aqui, tá? E a gente vai fazer esse cara agora. A gente vai fazer um restore de um database. Ah, mas onde que está o seu database? Ele está aqui, ó.
Aqui, galera. O meu database, ele está aqui. O meu backup. Então a gente vai restaurar esse cara aqui, beleza? Tá? Mas o que eu tenho que pegar e fazer, que vocês perceberam? Cara, eu vou ter que mudar esse cara aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, ele vai ter que ter, né, assim, vou ter que mudar o grupo e mudar o owner dele, tá? Né, assim, para poder dar certo, tá? Então a gente vai fazer isso agora, tá? Então a gente vai, eu vou mudar só o, beleza? Aí, ó, já mudei, certo? Já mudei o grupo e já mudei o owner dele. Tá, e aí, o que que eu faço agora? A gente vai fazer um restore. A gente vai fazer um restore. Aqui, ó. Fazer aqui. Então, estou passando o caminho pro arquivo de dado, passando pro log file e pro in-memory também, tá? Então, a gente vai rodar o restore. Já estou rodando o restore. Quantos? Stat Fala aí. File Initialization existe? Então, eu vou falar lá no próximo slide. Calma aí, Fechado. galera. Calma aí que vamos fazer Galera tá suspense. ansiosa. Vamos fazer suspense. Aí, pessoal. Restore realizado com sucesso. Tá aqui, ó. Tá aqui o cara. Ó. Tá aqui as tabelas. Meu, igualzinho. Se você tiver o Windows aberto e com SQL Server aberto nessa base, você vai ver que é isso aqui que tem aí. Beleza? Ah, mas puta, beleza, mas e aí, tá onde isso? Vamos lá, vamos ver onde que tá esse cara. Aqui, galera, ó. Tá aqui, ó. Ó, aqui a base. Então tá aqui o MDF, tá? O outro file group, tá? E aqui o in-memory. Tá aqui. Ah, mas e o log? Não tô vendo o log aí, hein? Cadê o log? Vamos lá pro log. Aí, ó, tá aqui o log dele também. Então, meu, a gente fez um restore, cara, deu certinho, né, assim, rolou tudo, tal, beleza, tá? Então aqui, né, assim, aqui a gente, né, assim, fechou essa parte aí, né, assim, com relação à instalação, a gente moveu a TempDB, né, assim, como a gente faria, né, assim, faria né, assim, na versão Windows, a gente separou realmente o data file de log file, estão em discos separados, tal. Então, assim, beleza. Agora a gente vai. Então, essa parte da demo a gente acabou aqui, tá? Agora a gente vai lá para as surpresas, tá? Então eu vou minimizar esse cara e a gente vai voltar lá para os slides. Vamos voltar para os slides. Deixa eu ver aqui, tal. Will, estão enxergando aí? Will? Vocês estão enxergando a tela ou não? O PowerPoint? O Will tá me ouvindo? Bom, galera, então assim, ó. Então a gente tá vendo o Aí, né? PowerPoint. Oi, o pessoal tá vendo o meu PowerPoint aí, certinho? Ah, tá, pensei que você tinha me ouvido, tava no música. Tá sim, tá vendo normal. Tá, beleza. Então tá bom. Então, pessoal, é o seguinte, né, assim, a parte final agora, tá? Então, assim, SQL Server, né, assim, por padrão é 80%, tá? Então, né, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E como a gente define isso? Tá, nós temos a definição,
pelo setup como a gente montou lá, né, assim, que eu coloquei lá, né, assim, 2 GB, e a gente tem também pelo setup, né, assim, o setup reduzido, ou seja, depois que eu peguei e instalei, tá, né, assim, como que eu faço para me alterar, entendeu? A gente usa a variável memory.memoryLimit megabytes e passo o valor que eu quero, tá? Veja bem, tá? Assim, não é a soma, tá? Não é assim, é o que, não é assim, o que eu passar aqui ele vai somar com o que tem lá? Não, tá? Então assim, se eu tenho 2 GB lá e eu quero 3 GB, eu tenho que informar para ele 3 GB, tá? Então assim, né, assim, cuidado com isso, porque às vezes você pode, né, assim, dar uma rateada lá e você pode assentar seu servidor, tá? Disco, tá? Disco é disco em qualquer sistema operacional, tá? Então, meu, né, assim, sempre que possível, separar os data files, log files e tempdb, tá? Né, assim, a gente viu, né, assim, que com instalação lá, a tempdb, ele já veio para mim, né, assim, né, assim, dividido em um arquivo por CPU, que está criado lá, no caso são 4, tá? E definir o melhor file system para suas unidades de banco de dados, tá? Então, assim, hoje, tá, assim, o pessoal utiliza muito a ST4 e a XFS, tá? Eu vejo muito o pessoal utilizando a XFS, né, assim, a XFS, tá? Por quê? Porque ela é um file system, né, assim, de mais desempenho, tá? Né, assim, ela tem, meu, ela, né, assim, ela tem um tamanho de arquivo exagerado aí, tá? Então, assim, então concentre-se nisso. A não ser que você fale o seguinte, Anderson, pô, nesse meu banco, a previsão dele para 10 anos é chegar a 5 tera só. Então, assim, não preciso ter um negócio desse. Beleza, tá? Mas, cara, assim, vale a pena dar assim, uma estudada nesse file system, tá? A XFS, tá? Então, isso aqui tem que estar bem definido, tá? Né? Vamos lá. CPU, tá? CPU posso deixar tudo. Então, de novo, depende. Tá? Depende. Tá? Então, assim, eu acho interessante, né, assim, você configurar ou por, ou por Node ou por CPU realmente. Tá? Então, assim, vale a pena fazer isso? Cara, se você tiver um servidor onde você tem banco de dados e tem uma aplicação, eu sugiro que você faça. Não é nem que vale a pena. Faça por segurança, tá? Porque a surpresinha ela vai chegar aqui, ó. Anderson, Tá? Oi. com relação às páginas e extents, mudou alguma coisa? A gente vai chegar ali. A gente vai chegar ali. Tem um pouco mais de 5 minutos. Tá, beleza. Não, dá tempo. O próximo slide ali a gente vai. Então, CPU de Linux, tá? Então, tem esses parâmetros aí que você pode estar trabalhando, tá? E disco também, tá? Isso aqui realmente é interessante, né? Assim, você, né? Assim, ter alguém que realmente domine Linux, tá? Assim, para você fazer, né? Assim, uma configuração bastante adequada, tá? Isso aqui, mexer em um notebook aqui, beleza, cara, entendeu? Então, assim, mas num ambiente realmente, né, assim, de produção, isso aqui né, assim, tem que ser realmente, né, assim, visto por alguém que domine realmente, né, assim, toda a parte né, assim, do kernel do Linux aí, tá? Então, aí vem um warning, né, assim, como eu falei, não tem almoço grátis, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Server com uso exaustivo de memória, tá? O que acontece? Cara, você tem lá um ambiente lá carregado pra caramba, arrebentando com tudo, com memória, com CPU. O que vai acontecer? Cara, vai acontecer o seguinte, que vai entrar na sua vida uma task chamado onKiller. O que esse cara ele vai fazer? Ele vai pegar o melhor processo, entre aspas, e vai matar. Tá? Você quer dizer que ele pode matar o SQL Server? Pode não, ele vai. Tá? Então, assim, cara, ele tem um algoritmo lá que ele vai pegar, né, assim, o maior número, né, assim, desse on score e vai sair matando até o ambiente ficar, né, assim, ficar normalizado de novo. Tá? Então, sim, ele pode matar a sua instância SQL Server. Tá? Né, assim, por isso que eu falei,
né, vocês têm que ficar muito atento a quanto de hardware você está passando para o SQL Server, né, assim, a quanto de hardware você tem, né, assim, para atender, né, assim, ao seu server, tá? Seja ele SQL Server somente, SQL Server mais alguma aplicação. Então, assim, isso aqui pode matar o seu dia, tá? Então, tenham muito cuidado na hora de pegar e definir isso aqui. Ah, mas o Windows ele não mata, né? Não, o Windows não mata, mas o Linux mata, tá? Então, galera, isso aqui é muito importante, tá? Então, assim, saibam realmente definir, né, assim, como que eu vou fazer. Ah, eu tenho como desabilitar esse cara? Meu, o cara tem que manjar muito de kernel lá para ele conseguir fazer alguma coisa, tá? Mas assim, não tem parâmetro que você vai lá e seta lá né, assim, e você não vai utilizar essa task. Então, por isso que eu falei, né, assim, o hardware é muito importante, tá? A gente saber, né, assim, definir o hardware, né, é muito importante, tá? E aí vem as perguntas aí que o pessoal fez aí. Lock pages in memory, tá? Então, né, assim, no Linux, né, ele não existe, tá? Extended e pages continua a mesma coisa, é padrão, tá? Mas o lock pages in memory que a gente utiliza aí, né, na versão Windows aí para fazer a paginação, né, das páginas em buffer, tá? Na versão Windows, tá? No Linux a gente não tem esse cara, tá? Instant File Initialization, tá? A gente tem que habilitar isso no Windows, tá? No Linux isso já é padrão, tá? Então, né, assim, você instalou né, assim, o Linux independente do SQL Server, tá? O if já vem habilitado lá, que é o API Linux File Locate. Tá? Então isso aí já vem. Então você não tem que se preocupar com isso. Uma outra coisa que pouca gente faz no servidor de banco de dados, que é mexer no quê? No Energy Power, tá? Deixar ele em high Anderson, performance. Oi. mas então o SO ele pode roubar a memória do SQL Server? Pergunta do O SO Gilson. pode rodar? Não, não, Roubar, não, ele não roubar. roda. Não, ele está lá, 80% lá, ou que você configurar. É do SQL Server. O resto é do SO, entendeu? SO, outras aplicações, entendeu? Mas é o que eu te falei, de repente você tem um ambiente tão carregado, né, assim, até para o SQL Server que você está usando 80%, né? E aí você tem mais nessa aplicação usando quase o restante, entendeu? Só que assim, ele não quer saber, né, assim, se o SQL Server tem a memória separada. O on-killer lá, ele vai pegar geral, né? Assim, então, assim, ele não vai, não, mas o SQL Server ele tem o dele. Não, é a máquina. Né, assim, resumindo, né, tudo é a máquina. Então, o cara ele vai avaliar o seguinte: quem que está bom, né? Então, assim, quem está bombando o recurso, ele vai lá e vai matar, tá? Então, né, assim, Energy Power, cara, isso aqui é muito importante no servidor de banco de dados. Eu já entrei em várias máquinas, tá? Que isso aqui está assim, em performance balanceada. Isso aqui, para quem não sabe, tá? Ele trabalha assim com a CPU em variação, o mais baixo possível. A hora que você ele coloca o high performance, cara, ele vai trabalhar no máximo. Anderson, eu tenho como fazer isso utilizando o Linux? Tem, tá? Você vai usar esse parâmetro do kernel, tá? Então, assim, tanto é que eu deixei até os links separados aí justamente para vocês, né, assim, poderem pesquisar, tá, galera? Aqui tem algumas referências aí, nesse que eu peguei e utilizei, tá, para estar fazendo isso, tá? E aí, aberta a perguntas aí, a gente tem, acho que não tem quase nada. E aí? Will? Oi, tô te ouvindo aqui, irmão. Só tava esperando você terminar. O que o Tá. pessoal perguntou, acho que você respondeu tudo. A do patch você respondeu também, né? Então, o patch é o seguinte, né, assim, sempre que, né, assim, que vier um patch lá, né, assim, o que você faz? Você vai rodar um comando lá, né, assim, apt-get update, tá? E depois você vai rodar, né, assim, um comando para você atualizar esse cara, tá? Então, assim, isso aí vai né, assim, nos scripts que eu vou passar para vocês, tá? Então, né, assim, tem todo o passo a passo ali para vocês fazerem isso.
patch de beleza? SQL. Lembrando que Isso. para quem for fazer a atualização, cuidado para não dar um apt-get upgrade, tá, galera? Não, aí vocês arrebentam com todo o ambiente. É. E a instalação de providers para Linked Server, muda alguma coisa? Nada. Tá. E assim, a gente não chegou a instalar, tá? Mas já está lá. Tá? Perfeito. Então, assim, já tem todo o pacote lá para a gente poder brincar com isso aí. Com relação à alta disponibilidade, o Always On no Linux, mudou alguma coisa? Cara, o Always On, para Linux, ele utiliza o Peacemaker para poder fazer isso aí. A parte, essa parte aí digamos, o cluster ali, tá? Então, assim, o Haddad, ele tem uns vídeos lá no blog dele, inclusive falando, passando uma dica disso, mostrando como montar. É bastante legal, gente, vale a pena. Eu vou colocar ali na minha referência o blog do Marcelo Haddad, onde ele monta um lab lá, montando um Always On utilizando Linux. Não, Anderson, eu acho que tem uma aqui, log shipping, também não muda nada, não usa? Cara, o log shipping é uma coisa, que assim, é complicado, né, utilizar, o log shipping em um ambiente desse, né? Eu sou mais a favor, do seguinte: vocês deixarem essas tecnologias de lado e começar a partir para as novas, né? Utilizar o Always On, tal. Eu não montei um log shipping utilizando o Linux, tá? Mas o Always On sim, o Always On sim. Tá? Maravilha. Então, assim, eu vou até montar uma aqui para a gente ver como que fica isso, tá? E depois eu até posso responder aí, para quem perguntou, pode mandar um e-mail lá pela terça-feira, tal, que aí eu já tenho isso montado. Eu acho que fechou as perguntas. O Marcel Inoue, aqui, amigo da comunidade, está parabenizando pela palestra, gostou do tema. Valeu, Marcel. Eu acho que está tudo certo. Galera, mais alguma dúvida? Se não tiver, a gente já pode encerrar aqui a apresentação. Antes, parabéns aí pela tua apresentação. Né? Valeu, obrigado mesmo. Pessoal, ainda paradigma grande para ser quebrado aí. Sim, com certeza. E qualquer dúvida, gente, pode mandar por e-mail para mim, tá? Por e-mail, tenho vou voltar lá no começo lá, tem o meu LinkedIn lá, entendeu? Então, e-mail, fica à vontade, tá? Eu posso não responder naquele momento, mas eu respondo no máximo em 2 dias aí, beleza? Agradecer a todo mundo aí que pôde participar aí, tá? E valeu. Agora, vai vir mais umas palestras show. Oi? Marcel gostou do On Killer. Esse On Killer aí é fera, viu, cara? Isso aí, meu, e derruba, tá? Eu fiz o teste e derruba. Ele não tem dó, não. Precisa dar um kill -9 na sessão, né? Não, ele derruba tudo. Beleza? Beleza. Bandos, obrigadão, meu velho. Parabéns. Valeu, galera. Boa noite para vocês e bom resto de evento aí. Um abraço. Nos vemos nos próximos eventos. Um abraço a todos. Com Obrigado, certeza. pessoal, pela participação. Até mais. Falou. Tchau, tchau.